Olá, todos bem? Firmados na rocha que é Jesus? Nele nós podemos confiar. Hoje vamos falar de 2 Reis 18 e do Salmo 116. Vamos falar de escolhas e que nossas escolhas determinam não só nosso destino, mas até o destino de uma nação inteira. No nosso país, além da crise do coronavírus, estamos passando por uma crise política, crise econômica e até crises internas geradas pelos nossos conflitos por causa do confinamento. Creio que Deus está abalando todos os apoios humanos para nós voltarmos para Ele, para nós nos apoiarmos somente nele. E foi assim que aconteceu com o rei Ezequias. Esse rei governou em Jerusalém 29 anos, fez o que era reto aos olhos do Senhor. Entretanto, com 39 anos de idade, ele foi atacado pelo maior império da época, o Império Assírio, que já havia destruído a cidade de Samaria e levado o reino do norte para o cativeiro. Não bastasse essa tragédia política, Ezequias fica doente de uma doença mortal. E Deus manda ao seu palácio o profeta Isaías com essa mensagem: põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Já imaginou, irmãos, receber uma mensagem dessa? Ele, deitado na cama, virou o rosto para a parede e orou. Chorou muito na presença de Deus. Deus ouviu sua oração e mandou o profeta Isaías de volta ao palácio, dizendo: Deus mandou-lhe dizer, Ezequias, que ele viu as suas lágrimas, ele ouviu a sua oração e ele vai livrar você e Jerusalém das mãos do Império Assírio e vai curar a sua enfermidade. E assim Deus livrou o rei Ezequias e provavelmente ele escreveu o Salmo 116, que diz assim. Eu não vou ler todos os versículos. Eu amo o Senhor porque ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, eu invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do inferno vieram sobre mim, e aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. Versículo 8. Pois tu me livraste da morte e livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar. Agora, versículo 12 e 13. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Eu gostaria até que vocês lessem todo o Salmo, para não ficar muito longo, é muito importante ler o Salmo inteiro e analisar versículo por versículo, né? Mas aqui a gente vê que ele louva a Deus e vemos que Deus, através dessa experiência que ele teve, Deus oferece para ele 3 livramentos. Primeiro, o livramento espiritual, livraste a minha alma da morte. O segundo livramento é emocional, livraste das lágrimas dos meus olhos. E o terceiro livramento, que é moral, livraste da queda dos meus pés. Depois que esse homem tem essa experiência tão grandiosa do livramento divino, ele assume 3 compromissos com Deus. E o primeiro compromisso que ele assume é andar na presença de Deus enquanto ele vivesse. Ele decidiu não confiar no exército dele, nem nas obras dele que ele já tinha feito diante de Deus. Ele decidiu escolher, invocar e dedicar sua vida a Deus. E isso fez toda a diferença para ele e para o reino, pois eles tiveram 29 anos de paz. A Bíblia está cheia de homens e mulheres que escolheram, ou não, os caminhos de Deus e as suas consequências, as consequências dessas escolhas. Começa lá com Caim e Abel. Abel escolhe agradar a Deus, Caim escolhe a inveja e a morte. Abraão escolhe confiar em Deus e Ló escolhe as terras férteis da cidade pecaminosa de Sodoma e Gomorra. E tantas outras histórias que nós conhecemos, que nós aprendemos na Bíblia, né, na escola dominical. E nesse momento eu me lembro de 2 ladrões crucificados com Jesus. Decidiram durante sua vida fazer tantas coisas erradas, eles estavam lá justamente sendo crucificados. E no último momento de vida, um escolhe Jesus dizendo: lembra-te de mim quando chegares ao paraíso. Um escolheu a vida eterna e o outro a morte eterna.
Muitas coisas nós não podemos escolher. Nossa cor, a estatura, a família onde nascemos, o local onde nascemos, mas Deus nos dá o privilégio de escolhermos nosso destino eterno. Quem crer no Senhor Jesus será salvo. A virada na vida de Ezequias foi a escolha que ele fez de amar a Deus com toda a força. Escolha hoje encher a sua vida com a palavra de Deus, ser íntimo de Deus, servi-lo incondicionalmente com a sua vida. Jesus, depois que ressuscitou e foi aos céus, enviou o Espírito Santo para nos capacitar a viver para Deus. E se você ainda não escolheu pedir para Jesus entrar na sua vida, não escolheu a vida eterna, hoje é o dia. Escolha o caminho que faz com que você passe da morte para a vida. Peça para Jesus perdoá-lo, reconheça que ele já pagou o preço do seu pecado e escolha entregar seu viver a ele. Agora, para nós, igreja, faça um desafio aqui. Deus está dando a oportunidade de escolher, nos humilharmos e clamarmos a Deus, que ele vai sarar a nossa nação. Está em 2 Crônicas 7,14, né? Nossas decisões determinam nosso destino. E juntos, como igreja, vamos escolher nos unir em obediência e clamar a Deus e mudar o destino da nossa nação? Clamar pelo fim do vírus, pelo fim da corrupção no nosso país, por um governo justo e pelo bem e salvação do povo brasileiro? Para a igreja se levantar contra as trevas? Você aceita esse desafio? Você crê nisso? Que Deus nos abençoe e nos una nesse propósito. Amém?